Hoje se aplica completamente esse fundo aqui. Hoje a gente vai falar da Guerra dos Mundos. Guerra dos Mundos, a guerra das narrativas, né? E eu não estou falando da história da carne versus o espírito. Então, aquele negócio de você querer fazer uma coisa e acabar fazendo outra, né? Eu não estou falando isso, estou falando da visão, né? Das visões de mundo conflitantes, né? Das cosmovisões diferentes. Tem o Denilson aqui nos acompanhando, alguém que adora falar da cosmovisão cristã, e hoje a gente vai falar um pouquinho da diferença das cosmovisões. Essa palavra é linda, né? Ela fica assim dentro da boca. Cosmovisão. Bom, você abre a boca, quase uma fisioterapia, né? Então vamos falar disso aqui, embora temos feito isso um pouquinho de forma colateral, mas hoje a gente vai pegar esse assunto mais pelo chifre. E primeiro, né, nós temos, já falamos aqui, da narrativa da Shalom, né, narrativa de ordem, narrativa que a gente é chamado para confiar na história, confiar em Yahvé, que é um Deus de ordem. Né? Lembra, no início de tudo era o caos, o Espírito de Deus, né, pairava sobre as águas, e Deus trouxe ordem ao caos, né, esse Deus de ordem. E a narrativa egípcia, você tem Amon-Ra, né, flutuando sobre um pântano e criando o mundo conforme eles conheciam. Né? Então, também, Amon-Ra está trazendo ordem na história de criação egípcia. Entretanto, nessa história, Amon-Ra coloca um representante ali para sustentar, para trabalhar, para manter essa ordem, né, diante do mundo, diante das pessoas. Né? E esse funcionário do mês, aí de todos os meses, é o faraó. Né? Então, o faraó é esse funcionário aí que mantém o mundo em ordem. A presença do faraó, o trabalho dele garantia isso. Sem o faraó, segundo essa história, o mundo mergulharia no caos. Esse é o sistema egípcio, né? O faraó mantém a ordem, ele que sustenta as águas de cima, né? Lá que era o céu azul, né? As águas de cima separa das águas de baixo, né? Ele faz essa figura sacerdotal, é o trabalho dele. Então a gente tem, para começo de papo, a narrativa de Deus que criou um mundo de ordem, e a narrativa egípcia que colocou ordem no mundo e colocou o faraó para trabalhar pela ordem, né? Senão o mundo seria destruído. Então, uma narrativa, ela comunica medo, né? Se o faraó não fizer o trabalho, o mundo será destruído. E a outra comunica confiança. A gente vai entrar um pouco mais nessas narrativas, e a questão que se coloca sempre é em qual delas nós embarcamos, né? Em qual desses mundos, né? Dessas guerras, desse conflito de mundo, nós embarcamos. E antes de acelerar aqui, eu só quero fazer um disclaimer, né? Um aviso, que é: eu não estou falando de nenhum governo, nenhuma forma de governo aqui de agora em diante, tá bom? Não estou falando desse político, daquele político, desse sistema de governo, daquele sistema de governo, não estou falando nada disso, tá? Então vamos entrar um pouco mais adiante para a gente entender melhor por que eu estou avisando. Vamos lá. Então a narrativa, né, a proposta de Deus, a narrativa de Shalom, ele traz dentro da narrativa uma preocupação com os idosos, com os órfãos, com as viúvas. Né? Essa narrativa de Shalom é uma narrativa inclusiva, né? Ela traz todos para dentro da narrativa, né? Essas pessoas que ficam à margem. E, e esses grupos, né, eram os grupos marginalizados daquele tempo, né? Os órfãos, os idosos, as viúvas. Se a gente pensar nos grupos marginalizados de hoje, a gente vai ter outros subgrupos aí, né, marginalizados. Na verdade, as viúvas hoje, na maioria do nosso país, né, e boa parte do mundo, não são tão desprotegidas como eram naquele tempo, né? Provavelmente hoje em dia uma ou outra viúva estaria aqui, mas não a maioria das viúvas estaria aqui nessa situação.
Mas tem outros grupos que entram aqui, né, que ficam à margem também, e a gente pode incluí-los. Vamos depois falar sobre esses grupos, eventualmente. Então, você tem esse reinado que se preocupa com isso. Você tem a narrativa do império. A narrativa do império não se preocupa tanto com as pessoas que não contribuem para o bem da sociedade. Não é? Claro que esse que não contribuem para o bem é na visão do império. Ou seja, se você não contribui para o cofre da sociedade, se você não é alguém útil, né, ali para o todo, ele não se preocupa contigo, né? Você é descartável. Então, não que o cofre não seja importante, a gente sabe que é, né? Senão a sociedade desmorona, mas na narrativa do império é assim: se você não contribui, se você não gera riqueza, se você não contribui de alguma forma, você é descartável. Né? Hoje, nós, claro que a gente coloca aqui de forma mais clara, né, a narrativa do Egito e de Shalom, e a gente tem que trazer isso para a nossa sociedade, né, para a nossa realidade hoje. A nossa realidade, as fronteiras não são mais claras, tão claras assim. Por exemplo, a gente está no momento onde estamos vacinando as pessoas. Nesse momento, muitas filas estão nas comorbidades, depois de vacinar os idosos. Então, se a narrativa puramente de império ia vacinar quem primeiro? Os idosos? Né? Então, quando a gente aplica isso, vê a nossa realidade hoje, a gente vai ver características de império e vai ver características já mais próximas de Shalom, né? Uma evolução aí da sociedade. Mas claro que a gente vai tentar ver esse papo aqui de acordo com o nosso coração, mais do que fazer uma análise sociopolítica à nossa volta, né? Então, há um reinado de Shalom e há um reinado do Império, do Egito, né, do valor do cofre. E a cada dia nós temos que escolher qual dessas narrativas nós vamos aderir. Né? Então, se você imagina um lugar onde a vida é barata, né, e você só se preocupa com suas próprias obsessões, só se preocupa com o cofre, você está na história errada. Né? Então, para a gente analisar aqui onde os israelitas viviam lá no Egito, eu vou pedir aqui para o Sérgio colocar esse mapinha que eu mandei para ele, aí, né, compartilhar essa imagem. Os israelitas viviam lá no Egito na terra de Gósen, né, ou Goshen. E a terra de Goshen, ela é impressionante. Né, impressionante. Ela é fértil, mas não é só fértil. Ela está entre as 3 áreas mais férteis do planeta ainda hoje. Sempre foi e ainda hoje é considerada, né? Você pode considerar que ela talvez seja a mais fértil do planeta, e você tem algumas terras de solo vulcânico nos Estados Unidos que também são muito, muito férteis. Né? Então, você tem aqui essa setinha apontando a terra de Goz, aí, né? E você vê que em volta é tudo deserto, né? E ali você tem aquele triângulozinho verde ali no meio, certo? Então você viu o triângulozinho verde ali, né? E ali, aquela terra é o seguinte: você já ouviu a poesia de Pero Vaz de Caminha dizendo que em se plantando tudo dá aqui? Na terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as laves que gorjeiam ou não gorjeiam como lá. Pois é. Essa terra de Goshen dá mais do que essa terra aqui. A gente aqui tem que crescer muito para chegar na fertilidade daquela terra. Né? O Sérgio vai colocar aqui um pouco de mais, para a gente poder passar um pouco mais tempo na terra de Gozen aqui. Está dando para ver bem? Eu estou vendo o seu desktop, Sérgio. Eu vi que tá. Qual o seu desktop? Então, nessa terra, olha só, nesse triângulo verdinho aí, que eu estou vendo a palavra Egito, você tem plantações, você tem muito verde, você tem água doce, né? Porque esse é o delta do Nilo. Então você tem água doce para todos os lados. E a terra de Gozen, ela é nesse triângulozinho verde de ponta cabeça, ela fica ao lado direito, não é assim, é mais perto a metade desse triângulozinho mais perto de Canaã,
ali, né? Então é do lado direito desse triângulo. Aí, então essa é onde ficava essa terra, né? Então, se tem água doce, há plantações, né? E muito verde. Então, essa era a terra que eles dedicaram aí para os judeus, né? Porque o delta do Nilo alaga e quando ele volta, ele deixa um montão de nutrientes nessa terra. Então, no solo americano, no solo vulcânico americano, eles cavando, eles chegam a 3 metros de solo fértil, né? Dos detritos de solo vulcânico, né? Que torna o solo mais fértil. Nessa terra, a fonte que eu tive acesso, eles cavaram 40 metros e não chegaram ao fundo, né? É um negócio absolutamente insano, as camadas de nutrientes que essa terra tem. E bem perto dali, né, do outro lado da rua, basicamente, você tem o deserto estéril, onde em se plantando nada dá, né? Ele é seco, ele é poeirento e você pode jogar sementes no caminho, à beira do caminho, ou em pedra no meio do espinho, e você só não vai achar solo bom no deserto ali, né? Porque não vai dar nada, não vai crescer. Na verdade, não é nada, né? Não vai crescer quase nada, porque tem umas plantas que crescem ali. Mas não dá para você plantar culturas, né? ali no deserto. Então, os israelitas ficaram ali. E aquilo foi um combinado sensacional, foi um acerto incrível. José realmente, quando ele propôs isso, era um gestor muito hábil, igual nós falamos semana passada, né? Por que o combinado ali funciona e funcionou tão bem? Ora, aquela terra alagava uma parte do ano. Alagava mesmo, assim. A maioria de nós aqui estamos em São Paulo, estamos em Salvador, então vocês têm bastante experiência com alagamento. Então vocês sabem como é que é uma situação de alagamento, né? Então eles também alagaram. E quando está alagado, você não quer sair de casa, né? Você não consegue se movimentar, você não consegue fazer nada. Claro que em Gozen o trânsito não piorava muito como alagava, mas mesmo assim ficava inviável morar ali quando alagava. E aí você tem uma diferença de formação, né? Os egípcios, eles gostam dos seus monumentos, eles gostam de fazer pirâmide, eles gostam de projetos, eles gostam de viver nas suas cidades. Já os israelitas, eles eram um povo o quê, né? Eles eram um povo nômade, né? Eles se moviam no deserto, daqui para lá, então estava na cultura deles se mover, está sempre em movimento. Então, numa terra que alagava parte do ano e eles tinham que se mudar, não é? Para eles, tanto faz, era o que eles já faziam mesmo, então para eles não era tão desconfortável assim ter que se mudar. Então, os egípcios tinham uma terra boa disposição, mas não gostavam muito de trabalhar aquela terra porque tinha que ficar se mudando. Os israelitas, que não tinham uma terra tão boa disposição lá em Canaã, vinham para cá e o único inconveniente é que eles tinham que se mudar na estação chuvosa. Preço baratinho, né? Para se pagar por tanta fartura. Então, primeiro ponto aqui: nada de pensar que os israelitas foram para o Egito para uma vida de sofrimento nas mãos dos egípcios. Né? Nada disso. Eles foram para ocupar o que era somente o solo mais rico do planeta. Só isso. E além de ser um solo assim, eles estavam no Egito, que era, durante a maior parte desse tempo todo, a principal potência da época, né? A principal civilização da época. Então, além de ser muito fértil, era uma área muito segura. Ninguém invadiu o Egito ali, né? Era um evento muito, muito raro invadir o Egito. Então, então era uma área segura e uma área fértil. Materialmente, para os judeus, aquela área, aquela época, principalmente no começo, ali no, não sei quanto é esse começo, primeiras centenas de anos, nunca foi tão boa aquilo lá, né? Então, eles tinham fertilidade, eles tinham abundância, tinham segurança, né? E tinham um período do ano que estava alagado.
havia comida de sobra para eles crescerem, e isso fazia parte, né? O Gósen ali, o Egito, era o forninho de Deus, né? Os botou ali o descendente de Jacó, né? Ali em torno de uma centena de pessoas, e quando eles saíram de lá, estima-se que eram quase 2 milhões de pessoas. Ali eles tinham segurança e comida para se multiplicarem, se multiplicarem, se multiplicarem, vez após vez, né? Era o lugar ideal para isso. Então, se você tem ali desse lado a terra de Gósen, e você tem ali do outro lado da rua o deserto. Se você perguntar para alguns brothers aí da nossa comunidade, da nossa cultura cristã, aponta aí onde é que Deus está. Se Deus está aí nesses campos de cevada ou se Deus está ali no deserto. Lembra do mapinha aí do Sérgio? Aponta aí onde é que Deus está. Pelo que você entende de Deus, ele está nessa abundância verde aqui ou ele está naquela secura do deserto? Né? Então, eu tenho certeza que muitos ficariam bem confusos com essa resposta. Aí. Vamos lá. Voltando. Havia uma época do ano que alagava tudo. O que eles faziam na época alagada? Férias coletivas. Não necessariamente, né? Os egípcios tinham muitos projetos de construção. Então, muitos vinham para as cidades e trabalhavam nos projetos do faraó. Né? Você pensa, pô, mas os egípcios mantinham registros dessa época, né? Os historiadores podem ter achado algo. E acredita-se que entre os registros há muitas menções a um povo da época que vinha, trabalhava nessas construções, que era chamado o povo Hebero, Hebru. Então, eles acham que é a forma dos egípcios falar dos hebreus, né? Com esses heberos. Os heberos, né, trabalhavam ali, viviam ali numa parte do país e, em certa época do ano, vinham trabalhar aí nas construções. Esses caras, esses heberos, né, se foi isso mesmo, eles tinham um salário, quando trabalhavam nas construções do faraó, era um salário mais ou menos que a gente pode considerar hoje de classe média. Eles tinham fim de semana, a semana não era de 7 dias, era de 10, mas ainda assim tinha fim de semana. Carga horária aí dessas 8 horas por dia, né? Tinha água, tinha comida, tinha teto. Em termos gerais, era uma boa vida. Era uma boa vida. Tão boa a vida que a narrativa, da guerra de narrativas, a narrativa de Shalom, né, poderia se perder. O chamado de Deus aqui podia se perder. Será que isso aconteceu? Quero convidar vocês para dar um pulinho lá em Ezequiel, no capítulo 20. E a gente vai ver o que o profeta diz sobre isso. Né? O que será? Será que isso aconteceu mesmo ou não? Então, em Ezequiel, no capítulo 20, no verso 4, diz assim: Você o julgará? Você o julgará, filho do homem? Então confronte-os com as práticas repugnantes dos seus antepassados e diga-lhes: Assim diz o soberano, o Senhor. No dia em que escolhi Israel, jurei com a mão erguida aos descendentes da família de Jacó e me revelei a eles no Egito. Com a mão erguida, eu lhes disse: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Naquele dia jurei a eles que os tiraria do Egito e os levaria a uma terra que eu havia procurado para eles, terra onde manam leite e mel, a mais linda de todas as terras. E lhes disse: Desfaçam-se todos vocês das imagens repugnantes que vocês puseram em seus olhos, e não se contaminem com os ídolos da onde? Da onde? Do Egito. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Mas eles se rebelaram contra mim e não quiseram ouvir-me. Não se desfizeram do quê? Das imagens repugnantes que haviam posto seus olhos, nem abandonaram os ídolos de onde? Do Egito. Por isso eu disse que derramaria a minha ira sobre eles e que lançaria a minha indignação contra eles no Egito. Mas, por amor ao meu nome, eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações entre as quais estava e à vista de quem eu havia me revelado aos israelitas para tirá-los do Egito. Por isso eu os tirei do Egito e os trouxe para onde? Para o deserto.
Eu lhes dei os meus decretos e lhes tornei conhecidas as minhas leis, pois aquele que lhes obedecer por elas viverá. Então, eles enamoraram-se com os ídolos egípcios, que eram símbolos daquela narrativa. De certa forma, é natural, afinal de contas, esses eram os deuses que davam tanto alimento em abundância, né? Na mente deles era assim que funcionava. Então, a gente está aqui nessa terra, essa terra tem comida em abundância, e eles, então, adotaram muito desses ídolos. Mas, claro, a narrativa do Império, ela tem riquezas, sim, sem dúvida, e tem seus atrativos aos olhos, sem dúvida. Mas também há o outro lado, né? Os egípcios eram tecnicamente avançados e eles tinham o metal mais forte ali, né, nos exércitos. E aqui, ainda bem que a gente tem o Sérgio Ricardo aqui, nosso engenheiro mestre metalúrgico, que confirma que para você fazer um metal forte, você precisa de um forno quente, né, Sérgio? Um forno quente, um forno bem quente. Precisa de muito calor nesse forno. O forno, naquela época, estima-se que podia chegar a 600 graus. Se eu estiver errado, o Sérgio pode me corrigir. Imagina, e o povo, para alimentar esses fornos, eles morriam igual mosca, né? Morriam aos montes. Né? Então, a parte dos hebreus ali não tinha um emprego tão bom. Né? E eles eram mais dispensáveis, e eles eventualmente eram colocados ali para morrer assado ou bem passado no forno. Né? Então, você tem essa situação aonde, de um lado, você coloca um pé nas plantações de cevada e adota essa narrativa, mas isso tem o seu preço, né? Quando a vida de muitos ali é descartável. Ainda que a vida para alguns fosse interessante, talvez uma boa parte, e talvez na maior parte do tempo, para alguns a vida era descartável, era muito dura. Então o desafio de Deus aqui vai além de tirar o povo do Egito. Né? Como a gente viu aqui na escritura de Ezequiel, o Egito estava dentro do povo. Então, além de tirar o povo do Egito, já falamos sobre isso, tem que tirar o Egito do povo. E isso dá muito trabalho. Como tirar essa narrativa do povo? E como chamar o povo para sair do Egito? Dessa área onde muitos têm uma vida bastante confortável. Ora, no final das contas, nem se precisa fazer tanta força. Né? O império, a narrativa do império, ela tem seus atrativos, ela brilha os olhos, mas ela tem o seu lado, né, feroz. E essa narrativa costuma acabar sempre do mesmo jeito. Né? Porque o império se preocupa consigo mesmo, acima de tudo. E não com os demais, não com o fraco, não com o excluído, não com o povo que não era o egípcio. Né? Então, como o império se preocupa consigo mesmo, uma hora ele vai virar o rosto, vai deixar de se importar com outro povo, ou pior, vai se importar de forma opressiva, né, com esse outro povo. Então, o sistema que eles aproveitaram bastante se volta contra eles, e eles se veem envolvidos numa opressão mega brutal. Mega brutal. E eu peço aqui para o Sérgio mostrar a outra imagem agora, a imagem que simboliza, né, a imagem da época, que simboliza aqui como o faraó tratava os povos. Então, você tem uma imagem aqui, faraó segurando os outros povos aí, delicadamente, gentilmente, né? Segurando pelo cabelo e com o cajado na mão, né? Que simbolizava aí o poder de opressão, né? Do faraó. Não era suave o cajado e ele segurando os outros povos aí fazendo uma chuquinha, né? Vamos lá, isso aqui não é o salão do faraó, tá bom? Não é o salão de beleza do faraó. Ele está segurando pelo cabelo os povos aqui, não é para fazer uma chuquinha, nem para preparar os povos para casamento ou festa nenhuma, como você pode imaginar, né? Isso é um símbolo do poder do faraó e a forma como ele trata os outros povos. Obrigado, Sérgio. Então, você tem essa situação onde finalmente os israelitas se veem do outro lado do porrete. Né? E agora,
eles estão oprimidos, né? Eles passam um bom tempo oprimidos e eles clamam a Deus. Eles clamam a Deus porque estão sentindo essa opressão. A gente pensa, pô, mas eles passaram tanto tempo no Egito, Deus demorou a ouvir. Mais ou menos. Eu acho que eles demoraram a clamar a Deus. Demoraram a clamar, porque até alguns reclamavam, né? Quem estava perto dos fornos lá, mas o povo como um todo demorou ali, como um, a clamar a Deus. Né? E aí eles ficaram um tempinho lá, esticado. E para tirá-los de lá, Deus precisava de um líder que aparece na forma de Moisés. Esse cara que tem um coração parecido com Deus em vários aspectos, muito parecido com Deus, mas uns métodos meio tortos. Então, Moisés aqui é basicamente um egípcio, né? E tem um coração ali parecido com Deus em algumas áreas. Então, ele vê a injustiça e, com o coração dele, ele reage muito indignado e resolve a situação que ele viu injustiça matando um cara, que é uma forma de resolver a situação, né? Há de convir. Então, Moisés é esse cara que tem o coração, mas os métodos dele precisam ser trabalhados. Por exemplo, ele precisa parar com essa história de matar gente. A gente vê aqui que Moisés, esse coração de Moisés, ele ouve o clamor do oprimido. Né? Ele ouve. E Deus também ouve o clamor do oprimido. E ele procura pessoas assim, né? Que ouvem esse clamor do oprimido. Lembra, os órfãos e viúvas, estrangeiros, costumavam ser as populações oprimidas. Não é? Quem são hoje as populações oprimidas? Então, ele ouve esse clamor e ele procura gente também que quer ouvir esse clamor. E para trabalhar Moisés passa alguns anos no deserto para meditar, para modelar os seus métodos, né? E Moisés não é só um cara ideal para levar a mensagem, ele é o cara para ser a mensagem. Né? E aqui, um spoiler alert aqui, né? No futuro, Deus vai chamar os israelitas para ser um reino de sacerdotes, como Moisés. O chamado de Moisés, ele é expandido para o povo, de ser a mensagem. Não só de espalhar a mensagem, mas de ser a mensagem, de serem um reino de sacerdotes. E imagina só, né, mais de 1000 anos depois, quem teria o mesmo chamado? Não é? De ser a mensagem, de ser um reino de sacerdotes? Pois é. Jesus Cristo expande esse chamado para a igreja dele também. Vamos lá. Moisés é chamado, ele entra numa discussão interessante com o faraó, que vai ser o tema do nosso próximo papo. Não perca, semana que vem, discutindo a relação Deus, Moisés e o faraó. Não perca, a gente vai discutir essa relação aí e entrar em detalhes. Então, vamos lá. E, por meio de Moisés, Deus chama os israelitas a escolherem a narrativa. Quem vocês vão ser? Moisés ou o faraó? Qual a narrativa que vocês vão escolher? O império ou Shalom? Talvez em outra época eles até escolhessem o império, né? Só que agora a opressão é brutal e os israelitas estão sem paciência com os abusos que eles veem seus idosos sofrendo, né? Suas mulheres, suas crianças sendo jogadas no Nilo. E os israelitas estão num nível de indignação que eles nunca estiveram antes. E eles estão prontos para fazer uma escolha, talvez pela primeira vez nesse tempo, no Egito. Né? Pelo menos a maioria aí dos povos. Eles estão clamando, estão se sentindo oprimidos. E talvez, só talvez, haja uma metáfora aí com o que vivemos hoje. Né? Talvez a gente não se sinta hoje, aqui no Brasil. A gente reclama, a gente não está como a Inglaterra, mas convenhamos, né? Aqui no Brasil, talvez a gente não se encontre do outro lado do porrete, não é? Como o povo estava ali com os egípcios. O império é confortável. E muitos na cultura moderna, né, da cristã, pensam assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos enriquecer, vamos construir um império
a narrativa do império, vamos desfrutar dessa narrativa, mas com Deus dentro dessa narrativa. A gente ganha dinheiro, mas a gente coloca Deus nessa narrativa aqui e vai ficar tudo bem, né? Porque a gente pode pegar o melhor dos dois mundos. Só que não funciona desse jeito, porque as premissas são diferentes, né? Um está construído numa premissa e o outro está construído em outra premissa, né? Mamon, né? O dinheiro e a autoridade numa premissa, ela sempre virá com um custo. Aí a gente vive muitos aspectos desse conflito. Eu vivi, né, recentemente, nos últimos anos, esse conflito. Entrei na onda aí de produzir conteúdo digital, né, trabalhar com marketing, criar produto digital, vender isso. E montei vários produtos, dei, né, vários cursos nesse sentido. Ganhei algum dinheiro, perdi outro tanto na área digital. Mas com o tempo, né, e alguns amigos que saíram do outro lado, eu vi que dá para ganhar muito dinheiro com isso. Mas eu também vi o custo que é, o custo pessoal que é para isso. Né? E sem garantia, porque o Império não te dá garantia, mas te dá o custo de você ter sucesso. Então, com o que eu podia investir, que já era muito, eu não teria sucesso. Para eu ter a chance de ter sucesso, porque o Império não promete, não tem garantias, eu teria que multiplicar o meu investimento, meu coração, minha entrega. Esse era o preço para Mamon, não é? Para eu ter o retorno disso. E aí, em algum momento, com a graça de Deus e ajuda de terapia, entender que, opa, o que eu estou fazendo? Você está louco! Você está louco! Que narrativa você está embarcando? Não é? Você já ganha mais do que o suficiente. E aí, não precisei fazer o voto de pobreza, não foi meu caso, né? Pelo contrário, tenho uma renda muito boa. Mas o apelo do império é muito forte ali, para mim. Né? E não é fácil abrir mão disso. Eu lembro do processo até eu abrir mão disso, falando, pô, mas eu fiz tanto até aqui, eu desenvolvi tanta coisa, eu já tenho uma audiência assim, essa o custo investido, né? Cara, abrir mão disso, não, mas que loucura jogar tudo isso fora. Imagina os hebreus lá no Egito, né, com a história deles, com o alimento, com as coisas deles. E para mim, que tem um outro lado garantido, teve um custo emocional alto, posso imaginar o que era isso para eles. Mas aqui eles já estavam num ambiente de opressão, né? Então, mesmo assim, não ficou fácil. Como a gente vê depois, se vocês leram aqui o início, a quantidade de vezes que eles lembram do Egito, né? Da comida do Egito. Então, temos uma passagem simbólica aqui em Êxodo 3, né? Simbólica diz assim, Êxodo 3, no verso 9. Diz assim: Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Agora o clamor chegou a mim. Agora eles clamaram juntos aí, né? A maioria do povo clamando. E ele vê a opressão. Vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Porém, Moisés respondeu, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Então, 80 anos antes disso, né, desse papo, Moisés era um hebreu, né, nascido de pais hebreus. Joquebede, Denilson, aprendi até hoje, hein? Joquebede e Anrão, né? Joquebede significa glória a Yahvé, e Anrão significa povo exaltado. E foi colocado numa cestinha de junco, né? Junco é um canudinho, um caniçozinho, né? Que fica nos alagados, né? Dá para fazer um bambuzinho bem flexível. Aí fizeram uma cestinha de junco. E ele ficou preso ali, né? E sabemos que ele foi circuncidado. Afinal, quando a filha do faraó encontra, ela imediatamente sabe que se trata de um bebê hebreu. Tum, tum, tum. Como é que será que ela sabe que Moisés era um bebezinho hebreu? Ora, tinha uma marca, né?
ali, já estava circuncidado. Claro que no filme dos anos 60, lá dos 10 Mandamentos, eles sugerem que era por causa da forma com que dobrava o cobertor, que tinha mesmo uma forma particular. É uma saída engraçada para manter o classificação livre, né, do filme. Mas, obviamente, é por causa da circuncisão. Então, ele tem esse histórico hebreu, mas ele é criado em que estilo? Como é que Moisés é criado? Né? Ele é criado na realeza egípcia, e imagina o conflito na juventude de Moisés. Ele, obviamente, assim como a filha do faraó descobriu que ele é hebreu, toda vez que ele ia ao banheiro, vamos dizer assim, ele lembrava que ele era hebreu também, né? Era óbvio para ele. Então ele sabia que ele era um hebreu. Ele era lembrado várias vezes por dia disso, que ele era um hebreu. E aí, 40 anos depois, ele está lá, criado como realeza egípcio. E ele vê os manos dele lá sendo explorados, um apanhando. Parece que ele tem algo que se chama culpa do sobrevivente aqui, né? Aquele cara que sabe que deveria estar morto, mas ele teve um tratamento muito melhor. Criado com o melhor do Egito, enquanto os demais estão lá oprimidos. Então ele sente esse chamado de fazer algo a respeito e ele até faz, ele vai lá e mata o egípcio. Mas da segunda vez que ele tenta ajudar, os caras quer você vai fazer com a gente o que fez com o outro. Então ele percebe que as pessoas sabiam, se manda dali e some por 40 anos, onde trabalha como pastor, que era um emprego bem de terceira categoria, para Jetro, e casa com a filha dele, Zípora. Não é? Então, dá para pensar o que Moisés ficou fazendo nesses 40 anos, né? Eu sei o que ele não ficou fazendo. Ele não ficou meditando nas escrituras. Porque ele mesmo que escreveu isso algum tempo depois, né? Então, não tinha escritura para ele meditar. Então, ele ficou lá nesses 40 anos tendo os seus métodos, né? Pensando aí na vida. E finalmente Deus aparece. Deus aparece a Moisés lá na moita, e Moisés não sabe de nada. A gente esquece disso. Mas ele não cresceu ouvindo as histórias hebraicas, nem antes, nem depois. Ele ouvia sobre os deuses egípcios. Ele só sabe que ele é hebreu, só isso. Ele não sabe nada mais do que isso, de que ele é hebreu. Né? A mãe dele amamentou ele, mas se ela contou uma história, ele não lembra. Então, dá para entender um pouco mais. A gente ser um pouquinho menos duro aqui na forma que a gente julga Moisés, né? Dá para entender um pouco mais a reação dele. Deus aparece e pede que ele vá falar com o faraó e com o povo. Esse Deus aqui, que Moisés talvez já tinha ouvido falar, que era o Deus dos hebreus, mas ele não tinha relacionamento nenhum com esse Deus. Não tinha tido contato nenhum com esse Deus, não conhecia a história, não conhecia nada. Né? Então, em Êxodo 4:10, diz assim: Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. E a gente infere que Moisés era gago, mas não dá para ter certeza que ele era gago. Né? E considerando que ele certamente teve os melhores tutores do Egito, se ele tinha algo muito sério de fala, provavelmente foi tratado lá no Egito. Ele devia ter realmente alguma dificuldade, ou de pensar rápido, ou de alguma coisa assim, quando ele falava com as pessoas, não ficava muito bom, mas não dá para inferir que ele era gago. Pelo texto somente, não dá para chegar a essa conclusão. Então, talvez ele tinha uma crença bastante limitante aqui, né, na linguagem da moda, mas ele achava que tinha dificuldade para falar mesmo, né? Até a crise de identidade dele aqui. Enfim, ele decide ir, e quando ele está indo encontrar com o irmão, acontece o evento mais estranho dessa história toda lá em Êxodo 24 a 28, que diz assim: numa hospedaria, Êxodo 24, numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada e cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés e disse: Você é para mim um marido de sangue. Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Então o Senhor disse a Arão: Vá ao deserto encontrar-se com Moisés. Ele foi, encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Coisa linda.
Moisés contou a Arão tudo que o Senhor lhe tinha mandado dizer e também falou de todos os sinais miraculosos que lhe havia ordenado realizar. Passagem estranha, né? Muitos de nós não entendem, e quem diz que entende completamente pode estar enganado, porque é uma passagem realmente estranha mesmo, não é isso aqui. Mas o que a gente sabe? A gente sabe que Zípora circuncidou o filho de Moisés, certo? Sabemos isso, certo? Se ela fez isso, a gente sabe, se então, né? Se ela circuncidou o filho de Moisés, a gente sabe que o filho de Moisés não havia sido circuncidado até então. O que isso nos diz? Talvez Moisés não se enxergasse como parte do povo de Deus. Se ele se enxergasse, estudasse os costumes do povo de Deus, não ia ser nada difícil ele saber que os caras eram circuncidados no 8º dia e circuncidar o próximo. Uma pergunta. Você falou Êxodo 24, 24? Êxodo 4, 24. 4, 24. Então, ele teria, não era tão difícil ter essa informação, né? Afinal de contas, ele foi circuncidado, isso era um símbolo do povo, mas ele não havia circuncidado o filho. E qual a razão para isso? Ele tinha... Não estava definida a identidade dele? Ele tinha medo do filho virar escravo, como os hebreus? Bem, certamente algo muito mal resolvido aqui de como Moisés se enxergava. Então, Zípora vai lá, circuncida e toca os pés de Moisés. E também, para quem não se tocou ainda, como eu, algum tempo atrás, pés é um eufemismo para aquela outra parte do corpo, da onde saiu o prepúcio, né? Então, ela pegou o prepúcio do menino e tocou aonde esteve o prepúcio de Moisés, ali. Né? E falou para ele que você é para mim o marido de sangue, Ratã, a palavra Ratã, que também pode significar genro. O que a gente sabe aqui, quer dizer, o que a tradição diz desse anjo que foi ao encontro de Moisés, não foi como o anjo de Jacó, que foi lá lutar com Jacó durante a noite toda, mas no caso de Moisés, ele estava vencendo rapidamente, porque Moisés não sabia lutar como Jacó, então ele estava perdendo ali rapidamente e tal. O que a tradição diz não é isso, é que Moisés ficou doente. Ele ficou doente, ele foi piorando. Doente, quase morreu, ficou muito doente. E aí, ali naquele processo, a esposa de Moisés tomou essa ação e tocou ali o pé de Moisés com o negócio, e aí o anjo foi embora. Mas que mandou uma situação para Moisés acelerar a solução da crise de identidade dele, talvez. Desde fazer a vida toda de terapia, recebeu a visita de um anjo ali para acelerar logo, decidir quem ele era mais rapidamente. Tem uns métodos bem intensos, esses discipulados aí. Muito bem. Então, a Zípora toca aqui o marido de Moisés, toca aqui Moisés, né? E fala, você para mim é um marido de sangue, Ratã. E essa palavra, Ratã, ela também aparece em Gênesis, lá Gênesis 12, Gênesis 14, naquela situação onde os anjos vão procurar Ló, né? E perguntam se ele tem mais alguém na cidade, né? Genro, filha, lembra disso? Qualquer outro parente, né? Porque eles estão para destruir aquele lugar, lembra da destruição de Sodoma? Então, Ló foi falar com seus genros, Ratã, que iam se casar com suas filhas. Então, essas duas histórias, de Sodoma, de Ló saindo de Sodoma e de Moisés aqui, elas são ligadas por essa palavra, e, na verdade, tem 4 palavras que só aparecem nessas duas histórias. E isso, aqui na Torá, é muito significativo. Quando você tem 4 palavras que só aparecem, quer dizer que elas estão ligadas, histórias ligadas. Uma delas é Ratã, a outra é Rahá, que é wicked, a outra é Tsaká, que é opressão, aparece 4 vezes, e a outra é Shafar, que é julgar, 4 vezes. Né? Então, você tem essas 4 palavras. E esse Shafar aqui, julgar, é um julgar com uma visão restaurativa. Então,
para quem gosta do assunto, né? O direito europeu e o direito brasileiro, que copia muito do direito europeu, ele tem uma visão que o julgamento é para restaurar, né? Você condena com a visão de restaurar a pessoa, a sociedade. É diferente do direito americano, né? Que você julga para punir a pessoa por um mal que ele fez, né? Mais vingativo. Então, a questão aparece aqui, né? Quando Moisés vai, ela se liga aqui, um parênteses rápido, né? Por que Deus apareceu lá em Sodoma? Ele viu o pecado do povo e destruiu tudo. Não é? Em Gênesis 20, 18, precisa lá não, 20 diz assim: disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver o que eles têm feito, se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido, senão eu saberei. E você tem aqui no verso 21, né, o pecado deles é tão grave, e tem o tsacar, foi traduzido assim, mas é a opressão. A opressão deles é tão grande, o abuso deles é tão grande. E você tem um pouco dessa opressão quando os anjos vão visitar Ló e como eles tratam ali os anjos, né? O que eles querem fazer com os anjos. O que Deus ouve de Sodoma é que é uma terra onde eles oprimem os outros, a si, os mais fracos, oprimem. A opressão é tão grande que ele foi ver. E quando há esse tipo de maldade, né? o rahá, que cause tanto sofrimento, nessa amargura da opressão, do tsaká, Deus vai ouvir e vai trazer o julgamento, shafá, o julgamento restaurativo, para colocar ordem no caos, que é o que ele faz, para restaurar a ordem. Então, isso que aconteceu em Sodoma. A gente, caramba, que Deus, o Antigo Testamento é vingativo, é mau, e ele mata todo mundo e tal. Ele ouve ali, havia um tipo de opressão em Sodoma, que chegou até os seus ouvidos. E ele ouve para acabar com aquilo. É um julgamento duro, mas é um julgamento restaurativo. É a mesma opressão que liga aqui com o chamado dos judeus, né? Ele liga essas duas histórias. Né? Tem o Ratam, Rahá, Saká, Shafá. Essas quatro, né? São genros, o marido, maldade, né? A opressão e o julgamento, que só aparecem aqui, nessas quatro. E aí, isso é o coração de Deus, como a gente vê lá em Êxodo 22, no verso 22. Agora sim, João, Êxodo 22, no verso 22, diz assim, olha que legal: não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque se o fizerem, e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Com grande ira matarei vocês à espada, e suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos órfãos. Se vocês prejudicarem as viúvas e os órfãos, suas mulheres vão ficar viúvas e seus filhos órfãos. Vocês aprenderem a nunca mais fazer isso. Olha como Deus reage à opressão. Você vai ver isso vez após vez. Né? Então, em Sodoma, essa era a situação. Essa era a situação aqui, quando o povo clamou a Deus, e ele repete isso para ninguém ter dúvida de como ele pensa em relação a isso. E é como você age, né? Quando você vê um filho batendo no outro, quem tem filhos aí já deve ter visto isso acontecer, você reage, né? Para não deixar um filho maior bater num filho menor. Se você tiver uma paciência, paz, Deus no coração, você vai fazer um julgamento restaurativo, né? Um shafá. Se você ficar indignado, irritado e deixar a natureza humana tomar conta, você vai fazer um julgamento opressivo, vai punir. Pá! Não é? Mas você vai julgar de qualquer jeito, para inibir a opressão. Não é? Então, Moisés, voltando aqui, né, deixando de tergiversar, a palavra tão linda, Moisés fala aqui com o faraó. Deus fala com Moisés, vai falar com o faraó. E Moisés vai, né? Fala com o faraó para deixar os israelitas irem adorar 3 dias no deserto. E o faraó não atende o chamado, ainda aumenta o fardo. E aí os hebreus ficam chateados com razão e vão reclamar com Moisés. E aí Moisés vai falar com Deus, né? Está lá no Êxodo 5, 22. Moisés fica chateado, fica todo mundo chateado. Está tudo errado. Moisés vai falar com Deus. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo. E tu, de modo algum, e eu estou percebendo,
libertaste o teu povo. Essa reclamação é bem direta, né? Mas, pô, Deus, me ajuda aqui. Por que você me chamou? Afinal, eu nem queria vir. Eu deixei claro que eu nem queria vir. E agora o Senhor não está libertando o povo, está piorando para o lado dele. E aí, no Êxodo 6, no verso 6, Deus responde: Vai, por isso diga aos israelitas: Eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus deles. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios e os farei entrar na terra que, com mão levantada, jurei que daria a Abraão, Isaque e Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Ficou bonito o discurso. Mas, no verso 9, quando Moisés declara isso aos israelitas, eles não lhe dão ouvidos, porque eles estão cansados de apanhar por causa da cruel escravidão que sofriam. Também não, os israelitas não dão bola para Moisés. Fala, você já causou problema demais aqui, da última vez que a gente deu mal fomos nós, e a gente não quer mais papo contigo, não. E aí, no verso 11, Deus diz a Moisés: Vá dizer ao faraó, o rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Moisés, porém, disse: Mas, Senhor, eu já falei isso. E olha, se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó? Ainda mais que não tenho facilidade para falar. Olha a facilidade para falar de novo. E aqui, a tradução foi traduzido como lábios hesitantes, mas no hebreu a tradução literal seria: eu tenho lábios incircuncisos. Essa é a tradução. Eu não tenho facilidade para falar no hebraico. Eu tenho lábios incircuncisos. Então você tem uma pista aqui que ainda nos liga com a história mal resolvida da circuncisão dele e da circuncisão do filho dele, né? E que volta no fim do capítulo, no verso 21. Então, no verso 11, 12 ele fala: eu tenho lábios incircuncisos. E olha no verso 28, capítulo 6, verso 28 ao 30. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse-lhe: Eu sou o Senhor, diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. Moisés, porém, perguntou ao Senhor: Como o faraó me dará ouvidos, se não tenho facilidade para falar? Ou se tenho lábios incircuncisos? Aparece de novo. Aparecendo duas vezes, repetição. Você tem um quiasma aqui, lembra? Dobrando aqui, ó, o quiasma. Se a gente dobrar aqui o quiasma, bem no meio dos lábios incircuncisos, você vai ter o verso 20, que é o final da genealogia de Moisés. Miura, olha a genealogia aí de novo. Entre os dois lábios incircuncisos, Moisés falando: meus lábios são incircuncisos, meus lábios são incircuncisos, ninguém me ouve, meus lábios são incircuncisos. Quer dizer, eu não tenho autoridade para falar pelos hebreus, meus lábios são incircuncisos. Você tem aí no meio a genealogia de Moisés, que vem lá de Levi até o pai e a mãe dele, e até Moisés. Qual é a mensagem da genealogia aqui? Ele está falando aqui que Moisés era um hebreu de uma linhagem nobre, a mais pura, da linhagem de Levi aqui. Né? Pai, Anrão, Joquebede, nomes hebraicos fortes, tradicionais. No meio dos lábios incircuncisos, você tem um reforço da identidade hebraica de Moisés. Quer dizer, que será que haveria alguém mais qualificado no universo todo para fazer esse trabalho? Um cara que era treinado na realeza egípcia como líder, como rei, e, ao mesmo tempo, hebreu de uma linhagem tradicional hebraica. Quer dizer, se você olhar de forma panorâmica, as inseguranças de Moisés estão ridículas, né? Ele é, obviamente, a pessoa mais qualificada em qualquer lugar. Mas, olha só, de novo, Deus não o confronta. Deus não fala: Moisés, deixa de ser bobo. Para com essa história aí. É ridículo o que você está falando. Ridículo o que você está falando, tá? Seu pateta. Olha aí, você não sabe quem é teu pai, tua mãe? Não, Deus não fala assim.
Deus vai até as inseguranças dele, até onde ele está, e pede que Moisés confie nele. Tá bom que você tem isso, você acha que seus lábios são incircuncisos, mas vem comigo, vem no Pai, tá? Deus pede que ele confie. Ele não está interessado, na verdade, Deus não está tão interessado no que a gente acha das nossas qualificações, está só interessado na nossa disponibilidade e na nossa confiança, né? Sejam nossas inseguranças fundadas ou infundadas, né? Tem tanta gente que se acha super qualificada e não confia nada em Deus. Você vai ver, não tem qualificação nenhuma, né? Deus não é assim, né? Não é assim. Então, qual é o resultado dessa discussão toda? Em Êxodo 7, você vê o resultado, logo no verso 1. O Senhor lhe respondeu: dou-lhe minha autoridade perante o faraó, e seu irmão Arão será o seu porta-voz. Problem solved, problema resolvido. Vá com a minha autoridade. Teus lábios são completamente circuncidados. Vá com a minha autoridade, Arão será o seu porta-voz. E a missão de Moisés era zero simples, né? Era tirar os israelitas do Egito, claro, mas levar os israelitas, conduzir os israelitas pelo processo de decisão, que é o que a gente vai ver no próximo papo, entre a narrativa do império, do Egito, da cevada, do alho poró, das cebolas, e a narrativa do Shalom, que era no deserto. Então, Moisés é o representante de Deus para ajudar os israelitas a passarem por esse processo e escolherem que narrativas eles iam adotar. A narrativa do império, que era a riqueza, que alimentava bem, mas que oprimia, ou a narrativa de Shalom, que era uma terra que emanava leite e mel, sim, uma terra linda, sim, mas não era mais abundante que a terra do Egito, de jeito nenhum, muito pelo contrário, muito menos abundante e muito mais árida do que a terra do Egito. Esse processo que Moisés precisa conduzir o povo do Egito. E é esse processo que nós cruzamos nos nossos desertos e nos nossos dias, né? E a cada ano que passa, a gente é confrontado com isso e precisa tomar as nossas decisões, como eu compartilhei aqui recente, do que eu passei. Então, senhores, era isso que eu tinha para compartilhar hoje com vocês. Vamos abrir os microfones. Ô, Sérgio, não é por nada não, mas essa hora eu tô ficando bom nessa hora, hein, bicho? Tá pontual, Daniel. Eu acho que o João quer falar algo, né, João? Não, só queria agradecer ao Daniel pela exposição, né? Ele é o cara certo para isso. Muito obrigado. Mas, Daniel, uma pergunta. A gente vê que Moisés ficou com a mãe dele por um tempo, e os estudiosos falam que aproximadamente ele ficou até uns 12 anos, né? Com a sua mãe, quando ela devolveu. Esse tempo não foi um tempo suficiente para ele aprender um pouco das leis hebraicas lá e ter convicção? Você tem outra fonte sobre isso? Ô, João, quando você fala dos estudiosos, você pode falar alguns estudiosos, mas eles estão longe de concordar sobre isso, não é? O texto fala sobre desmamado, né? Que ele foi desmamado. Então, pode ter sido bem antes de 12 anos, né? Que é o momento onde Moisés tinha, se ela ficou bastante tempo, porque 12 anos já é basicamente adulto, né, no hebraico. Tem o Mar Mitzvah com 13. Então, dificilmente o faraó, essa é a minha opinião, tá? Não sou um estudioso profundo sobre isso. Minha opinião que eu conheço do texto é que dificilmente o faraó ia deixar o filho adotivo da filha dele ser criado tanto tempo assim, desse jeito. Mas eu acho que ele pode ter alguma lembrança, sim. Não a ponto de estudar tão profundamente a tradição das histórias hebraicas, mas algumas lembranças eu acho que ele podia ter. Sabe aquelas lembranças da infância? Você tem assim, que é um negócio que tem umas imagens, tem um carinho,
e fica meio distante, né? São mais sensações do que informações que você tem, né? Mais um aconchego do que informações. Eu acho que esse era o caso de Moisés, né? Aqui. Então, aí pode ter gente que querendo levantar a herança de Moisés. Eu acho que se ele tivesse sido criado até os 12 anos, ele nunca deixaria de circuncidar o filho dele, estando longe ali. Ele teria uma identidade definida, mas bem mais definida ali, né? Só faria mais sentido isso. Mas, mas, de qualquer forma, eu sou mais uma voz no meio desse zilhão de vozes, né? Aí, que estão até mais preparadas com isso, discutindo quanto tempo Moisés foi acompanhado pela mãe. O legal das escrituras nisso, João, é que a gente não vai saber nunca, pelo menos nessa vida, o certo. E a gente pode aprender pensando nisso, né? E se aconteceu isso, como é que seria? E se aconteceu isso outro, como seria? Qual é a consequência disso? E abrindo. Então, isso é bem gostoso pensar desse jeito, né? O Dani tem a presença da irmã também, né? Que é interessante, porque Sim. ela poderia aportar ali muitas informações a respeito da cultura hebraica. Se eu não me engano, ela tinha acesso ao palácio. Eu não lembro dos detalhes, mas eu sei que tem a figura da irmã ali. Então, a gente pensa no palácio e a gente pensa nas imagens de palácios que a gente tem hoje, né? Taj Mahal ou outros palácios aí europeus, né? Ou de realezas. Mas lembra que Moisés e Arão iam encontrar com o faraó na beira do rio, né? Então, o faraó ia toda manhã na beira do rio, que era o banheiro dele, ali, um deles, e eles encontravam com ele. Então, não era tão difícil ter algum acesso a Moisés ali, se ele tivesse o mesmo hábito, né, de ir à beira do rio e conversar um pouquinho por ali. Poderia ter algum contato, sim. Era possível. Legal. Acho que a Sueli ergueu a mão. Boa noite a todos. Obrigada, Daniel. Excelente. Daniel, eu estava lendo e eu fiquei em dúvida sobre uma coisa. No capítulo 3 de Êxodo, no finalzinho do 13, no 14, diz assim, Moisés conversando com Deus, né, perguntando qual é o nome dele, né? E Deus disse, no versículo 14, no comecinho, eu sou quem sou. Isso significava o quê para os israelitas? Porque primeiro Moisés falaria com os israelitas, né? Que Deus falou. E ele diz: eu sou quem sou. Se Moisés não tinha conhecimento anteriormente, né? Bom, eu não imagino que ele tenha pensado, mas os israelitas sabiam o que era isso, o que isso significava para o povo de Israel. E para os egípcios também, porque depois Moisés iria falar para o faraó, né, no Egito. Faraó, eu sou quem mandou, né? Porque essa frase significava para o povo, ou significa até hoje, eu não sei. Ô, Sueli, eu não sou competente o suficiente para responder isso com a profundidade que a sua pergunta merece. Tem muita discussão sobre isso, sobre isso. O que eu posso adiantar com você, eles lidavam com esse nome, né? O primeiro nome que aparece muitos nomes, né? De Deus aqui. E essa é a primeira vez que aparece esse nome, que na verdade são um conjunto de consoantes. Isso é uma arte do tradutor, assim, que merece todo o nosso respeito para ele chegar nesse eu sou quem sou. Porque era um conjunto de consoantes, basicamente, era uma palavra, né? E essa palavra, ela pode ser interpretada dessa forma, né? Que é um nome que transcende o tempo, não é? Sempre estive, sempre serei, né? Eu estarei sempre com você, eu sempre, né?
Por isso que a nova tradução na linguagem de hoje gosta muito do eterno, né? Gostava muito do eterno, que vem dessa origem, né? Mas é a primeira vez que Deus se apresenta com esse nome. Aí Moisés, acho que é a primeira vez também que pergunta, né, para ele o nome e vem com essa resposta. É algo que ele está passando a comunicar a partir de Moisés, né, com o povo. Ele passa a usar esse nome, né, muitas vezes, e a gente, usando essas consoantes, você vai brincar com o Yahvé, né, Jeová, né, com esses nomes, que é o nome de Deus, que é ou não é, mas é um nome que ensina muito, significa muita coisa, e tem uma mensagem aí forte por trás que eu não consigo alcançar aqui e te passar nesse tempo. Precisaria estudar mais para te passar. Se alguém tiver alguma ideia para socorrer a Sueli aqui. Não, é que eu lendo, eu tive essa dúvida. E só uma coisinha sobre Ezequiel, que você falou, sobre os deuses. Eu ouvi uma aula que as pragas que Deus permitiu, né, eram os deuses, significava em relação aos deuses egípcios. Isso é correto? Eu estou errada? Eu ouvi numa aula, né? Eu gosto de ouvir aulas de Israel, eu gosto desse tipo de aprendizado, né? E aí eu ouvi, eu fiquei refletindo, eu só queria saber se tem Muito bom, Sueli. correto Eu, ou não. eu vou A responder. primeira vez que eu tinha ouvido foi esse ano, por sinal. Ótimo. Eu vou responder. Essa vai ser. Você quer dar spoiler da próxima aula, né? Porque você falou sobre deuses, né? Que Deus estava condenando o povo, tudo, porque eu percebi isso, que eu também estou dando spoiler. Mas é só, como você falou em deuses, na hora me veio essa aula sobre. Mas se você quiser deixar para a próxima aula para Sim, mas responder, que tudo você. bem. Não, mas o que você está falando tem fundamento, sim. A gente Ah, vai. é correto, então, né? O que a pessoa deu a aula. Sim, correto. Ah, tá, porque eu nunca tinha ouvido e eu achei interessante. Mas muito obrigada pela aula, bem profunda, obrigada. Você fica dando spoiler agora. Muito bom, muito bom. Cara, esse negócio do nome. Olha, esse livro de Êxodos, You Almost Passed Over, que é do David Forman, que vai ser a fonte, né, da próxima aula, ele passa algum tempo discutindo sobre a questão do nome, né? Só que é em inglês o livro. Então, dava para fazer uma aulinha só para falando do nome, do eu sou o que sou e porquê desse nome nesse momento e o que significa para o processo de êxodo. Tem bastante informação sobre isso. Ah, obrigada, eu vou me aprofundar um pouco mais. Obrigada. A Guerra dos Mundos. Nessa aula, o que me chama mais atenção, e eu não tinha percebido até estudar sobre isso, é a profundidade da crise de identidade de Moisés. Né? Não tinha me tocado quão para ele era difícil, né, se posicionar aí e se enxergar como hebreu, né? Se enxergar como um hebreu pleno, pelo menos, né? Um hebreu pleno. Então, você imagina um menino de 4, 5 anos, com todos os brinquedos, alimentos e diversão do Egito, parando para ouvir quieto aos pés da irmã e da mãe. Eu tenho dificuldade que ele tenha tido uma formação hebraica sólida ali nesses primeiros anos. Eu acho que ele não teve. Tenho bastante convicção que ele não teve. E isso contribuiu para a crise de identidade que você vê Moisés no futuro tendo, né? Passando. Brunão, você vai falar alguma coisa?
É. Não, Dani, quando você começou a falar das cosmovisões, rapaz, tu me deste um insight que daí, de fato, eu voltei lá na minha infância, quando eu assistia Thundercats, e o grande inimigo do Lion era o Mun-Ra, cara. O Mun-Ra. E você para pensar, poxa, é uma múmia, né? Que ele convoca as forças do mal, tal, daí ele se torna aquele cara poderoso. Eu falei, olha só. Tem que lembrar do chamado. Transforme essa forma decadente em É, exatamente. o ser E eterno, não é isso? é, Munra, Munra, Munra. Mun-Ra, exatamente. E daí o que eu fiquei pensando essas narrativas que de fato é, vão inserindo valores. Na verdade, elas são muito poderosas porque elas mexem com as nossas subjetividades, né? Elas são lentes através das quais a gente enxerga o mundo e a gente também se enxerga no mundo, né? E uma coisa Uhum. que eu tive pensando, talvez se pudesse comentar um pouquinho, você acha que muitos de nós cristãos hoje sofremos porque a gente não consegue se inserir adequadamente na narrativa de redenção do Shalom? A gente tem, às vezes, dificuldade de compreender bem o que é essa narrativa, e isso acaba impactando a, a maneira como a gente se enxerga, a maneira como a gente se vê no mundo, o nosso ser cristão, né? Ser um pequeno Cristo no mundo. O que você acha, Dani? Poxa, Bruno, eu acho que tem um impacto monstruoso isso na nossa identidade, mas muito mesmo, né? Tão alto que boa parte da teologia hoje, né? A teologia da prosperidade toda é baseada no império, né? E na narrativa do império, né? Só que dá aquela voltinha, né? Para dar o atalho. E nós flertamos com essa narrativa com muita facilidade. Ela tem muito apelo. As cebolas, os alhos poróis, os peixes, né, as codornas, isso tem muito apelo aos nossos corações. Então, quando Jesus fala que não é possível servir dois deuses ao mesmo tempo, eles, né? Se não fosse necessário, não falaria nada, né? Como nas outras coisas que não é necessário, né? E não fala nada. Ele fala porque a gente, a gente precisa, né? A gente precisa ouvir, a gente precisa meditar e pior, né? A gente arruma um jeito de compatibilizar a narrativa do império com a narrativa de Shalom. Elas são muito pouco compatíveis, não são compatíveis, mas a gente força, né, para compatibilizar. Então, essa é a caminhada, é o que eu penso. Eu lembro de vários momentos onde foi muito forte para mim o chamado de Mamon. Muito, muito. Em alguns momentos eu me arrependo porque eu sei que teve impacto aqui no tempo que eu dei minha família, né? Minhas filhas. Então, sim, procede no meu entendimento. Só o Denilson aí que levantou a mãozinha aí. Denilson, depois o Davi. Legal, obrigado. É fantástico assim quando a gente sempre, né, que a gente mergulha nas escrituras e sempre tem um aprendizado infinito, né, para a gente abraçar e no meio disso tudo conhecer a Deus, né, e ir crescendo, né, na fé. Então, obrigado pelas reflexões, né, a exposição aí, Daniel.
Obrigado pelas perguntas também, né, que sempre enriquece muito, né? Eu acho que esse tempo depois da aula é muito bacana por isso, né? Os comentários, as perguntas. E aproveitando, agradecer também, né, o Sérgio, o Bruno, pela jornada aí desde o ano passado com a Escola Bíblica também. Mas eu só queria fazer alguns comentários, assim, né, de coisas que me chamam a atenção, né? Primeiro, essa pergunta do nome, né, do Yahvé, né, desse nome de Deus. Eu acho que é algo que suscita também, né, no meu coração, assim, uma certa curiosidade, né? E porque conhecendo os nomes de Deus, a gente acaba conhecendo a Deus, né? Muito das características de Deus, e a gente pode se envolver, né, com o Senhor, né? Mas eu imagino, né, esse diálogo de Moisés com Deus aí do capítulo 3 é um negócio fantástico, né? E eu imagino, assim, na mente de Moisés, né, perguntando, olha, eu conheço dezenas de deuses, né, lá do Egito. Como é que eu vou explicar quem o Senhor é, né, para eles? Então, qual é o seu nome, né? Porque eu posso citar aqui dezenas de nomes de deuses e cada um deles tem a sua função. Então, qual é o seu nome e qual é a sua função? E para mim, assim, de início, né, a resposta de Deus é muito nesse sentido. Olha, eu estou em outro patamar, né? Essa é a grande verdade. Eu não sou esse tipo de Deus que você está pensando, né? E tem dois versículos aqui de Isaías, né, que para mim se ligam, né, com essa ideia, assim. Eu queria ler aqui rapidamente, né, que eu acho que complementa. Primeiro em Isaías 43:10, né, Deus fala assim, né, vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. E aí Deus continua falando, antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum outro Deus haverá. Eu acho que essa é a ideia, assim, né? Ou uma das, né? Tem coisas aí que a gente nunca vai alcançar, né? Mas essa é a ideia, é uma das ideias, assim, né? Deus, ele não é como os deuses do Egito, né? Ele é um Deus que não tem princípio nem fim, né? Enfim, totalmente diferente. Depois, Isaías 41:24 também fala algo semelhante, né? De deuses falsos. Então, Deus faz esse contraponto, né? E coloca Moisés para pensar, assim como coloca a gente para pensar também, né? Eu acho que muito do conhecimento de Deus vem dessas coisas instigantes da Bíblia, né? Que a gente vai perguntando para o próprio Deus, né? Deus, o que isso significa? E quando a gente busca de todo o coração, a gente vai encontrando e a gente vai, né, caminhando e conhecendo, né? Um outro versículo de Isaías, né? Porque uma das partes assim que mais me chamam a atenção, né, desse nosso tempo de hoje é a questão do demorar para ouvir e do demorar para clamar, né? Porque isso é interessante, né? Eu nunca tinha parado para refletir nisso com relação aos egípcios, né? Aos 400 anos que eles ficaram lá, né? E sempre que eu passava por essa passagem, né? O meu pensamento era, bom, por algum motivo Deus demorou, era o tempo certo, né, e tudo. Mas é muito interessante isso, né? Deus demora a responder porque às vezes a gente demora a clamar, né? E tem um versículo de Isaías também, né? Isaías 57, que eu gosto muito. Acredito que a maioria de nós, né, vai conhecer, vai identificar, mas Deus fala, né, que ele é santo, que ele é sublime, e aí ele diz, né, eu habito num lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito, para dar um novo ânimo ao espírito do humilde e um novo alento ao coração do contrito. Quando a gente clama a Deus, né, com contrição, com humildade, Deus vai responder, né, de alguma forma, Deus vai agir de alguma forma. Talvez não seja o que a gente espera, mas vai ser algo muito mais amplo, talvez, né? Mas o fato é, Deus, ele ouve e ele se importa, né, com quem humildemente o busca. E por fim, assim, um comentário sobre
essas 3 fases, né, da vida de Moisés, os 40 anos, né, do Egito, os 40 anos do deserto, os 40 anos da missão, né, conduzindo o povo, guiando o povo. E, de novo, né, esse diálogo assim, do capítulo 3, né, quando ele fala, ele apresenta lá todas as desculpas dele, assim como eu acredito que todos nós temos as nossas, né, e são legítimas, né, é isso que o Daniel falou, né, Deus, ele não menospreza isso, porque são legítimas, né? Nós temos dificuldades, fraquezas, né, debilidades que são legítimas. Mas, assim como Moisés, eu acho que é para a gente também. Muitas das respostas, das soluções para essas debilidades está no conhecimento de Deus. Né? Quanto mais Moisés se envolveu com Deus, mais ele foi resolvendo essas questões, né, que ele tinha no coração. E nunca vai ser perfeito, mas vai ser uma jornada de crescimento, né? A ponto dele futuramente falar, olha, Senhor, eu não vou sem o Senhor, né? Antes eu nem te conhecia, agora eu não vou, se o Senhor me enviar, vamos comigo, senão eu não vou não. Porque ele percebeu, né? É Deus que faz realmente a diferença assim, nas nossas vidas. E no diálogo tem essas 2 perguntas básicas, né, que Moisés faz, né? Primeiro ele fala, mas quem é o Senhor, né? Porque eu preciso saber disso. E depois ele fala, né? Mas quem sou eu? Quem sou eu para chegar lá diante de Faraó, né? E são as 2 perguntas fundamentais da vida de cada um de nós, né? E que estão entrelaçadas, né? É uma questão da identidade mais profunda, né, de cada um de nós. Quem é Deus? Quem sou eu? E a gente descobrindo quem é Deus, a gente descobre quem nós somos e vice-versa, né? Mas, enfim, obrigado aí por mais uma noite de reflexão bacana e uma ótima noite a todos. Obrigado. Obrigado, Denilson. Sei que você tem uma outra reunião agora. Eu já vou lá, chefe. Me dá mais 6 minutos aqui, que pode ir indo, que eu já chego lá. Tá joia. Boa noite, pessoal. Vou ter que ir lá, mas foi ótimo estar com vocês aí. Até mais. Boa noite. Respondeu o Boa Davi noite, aqui. obrigada. Boa reunião. Depois eu preciso sair também. Boa noite. Eu tinha 3 perguntas, Daniel, não sei se vai dar tempo a você. Pergunta aí, vamos ver. Vamos ver. Uma questão assim, ver a visão sua sobre 3 detalhes assim dessa questão do Êxodo. Uma, na verdade, é no Gênesis. Mas ver, você que está estudando mais a visão hebraica dessas passagens, ver qual que é a visão que eles têm com relação a isso. Uma é a questão do Jetro, que fala lá no 18, no capítulo 18 do Gênesis, quando o encontro de Jetro e Moisés, que nesse momento o Jetro reconhece que Deus é um Deus acima de todos os outros deuses. E na Bíblia cita o Jetro como um sacerdote midian, que era um povo que não seguia a Deus. Na visão dos judeus, o Jetro ele era um sacerdote pagão, assim, um sacerdote de outros deuses, ou ele era um sacerdote, ao exemplo do Melquisedeque, um sacerdote de Deus, mas que não era do povo judeu? Eu não tenho dúvida que seria um sacerdote pagão, Jetro. Mas isso não significa que o povo teria a mesma reprovabilidade e a mesma maldade de outros povos com sacerdotes pagãos que você encontra ao longo do livro de Êxodo e de Josué, principalmente, né, e de Juízes. E depois até Midian é colocado. Eles estão no esquema do Balaão, estão lá no... Midian depois se comporta mal, né? Na época de Balaão. Mais para frente fala assim, eles não são vistos com bons olhos, apesar de ter passado com Moisés. Essa Exatamente. E a outra é uma questão assim que é um detalhe assim de tradução que tem da Bíblia, que eu já tinha lido isso, que no original da Bíblia, o termo que eles usam lá em hebraico para o Mar Vermelho na verdade, Mar de Junco. Sim. E que seria uma coisa, o nome Mar Vermelho se popularizou depois da tradução para o grego, se popularizou, e especula-se que tal, e por o Mar Vermelho hoje em dia não ser coberto de junco, nenhum trecho dele, e acredito que talvez na época também não era, que de talvez ser em outro corpo d'água que não onde tradicionalmente a gente
reconhece como Mar Vermelho, assim, qual que é a visão deles disso? Na prática, para mim, não muda nada, assim, da questão de onde Bem, foi, mas... se o Sérgio Ricardo colocar o mapinha dele aí, eu posso... Sim, que eu já vi algumas coisas, assim, de alguns corpos d'água na transição entre o Gozen e o Sinai, Uhum. de alguns lagos, alguns corpos d'água que eles aventam que seria talvez mais provável de ter acontecido o evento do Sim. Mar Vermelho. Mas, assim, ver a visão dos judeus com relação a isso. Eles se apegam a alguma questão assim, topográfica disso, pelo que você viu? É o seguinte, no hebraico é Mar de Juncos mesmo, não é Mar Vermelho. Não tem jeito. E junco é um... vocês sabem o arroz, plantação de arroz, que fica os canudinhos assim, dentro da água? É um negocinho assim, só que os bambuzinhos que ficam na água, assim, né? Esse aí que são os juncos. Então, aqui no Mar Vermelho é isso aqui, é essa parte de baixo, né? Esse dedão aqui embaixo. E ao lado do O do Egito, tá vendo aqui? Tem um lugar aqui mais rasinho aqui. Isso. Esse aqui é o Mar de Juncos, não é? Então, acredita-se que... sobe só um pouquinho aí, Sérgio, isso. Acredite-se... Opa, passou demais. Mais para baixo. Aí. Acredito que a travessia tenha sido mais ou menos aqui, não é? Sim. E aí, quem coloca o mar de... Aí tem a discussão em cima disso, né? Como tudo que se trata disso tem a discussão. Se você quiser uma discussão mais cientificista, né? E aí você pode subir um pouquinho esse cursor aqui do Sérgio, né? Isso aí, e aí você vai achar o Mar de Juncos, como é a tradução original ali dos Juncos, e aí aqui você tem lugares onde é possível atravessar em áreas mais rasas, não é? Mas aí você tem a questão das paredes de água. Ali em volta, no texto, né? Que leva mais para baixo, porque aqui não dá para botar parede de água, não cabe parede de água. Então, tem que botar mais para baixo. Ou seja, a discussão segue. É uma discussão bonita, que não tem vencedores. E eles... Tem muito aprendizado. Obrigado, Sérgio. Tem muito aprendizado aí. E na literatura deles, eles tratam isso como Mar de Junco ou como Mar Vermelho, hoje em dia? Na literatura deles, o Mar de Junco é Mar de Junco. Então, fala assim, eles se referem ao evento como ocorrido no Mar de Junco mesmo. Não tem Mar Vermelho como o Mar Vermelho que a gente conhece aqui. Mar de Então, Junco assim, é Mar de Junco. E o Mar de Junco seria nesse pedacinho lá do Golfo de Suez que encontraria lá. Seria mais para cima ou desemboca no Golfo de Suez, exatamente. E aí cabe a sua fé, a sua interpretação, fazer as pazes. Eu, pessoalmente, eu acho que não muda nada na prática, mas falo assim, queria ver qual que é a visão deles na prática, assim, como que eles tratam o evento, como eles se referem a isso. Não, mas eles tratam o evento com muito respeito, viu? Mas é numa área funda, que tem lá as paredes de água. Sim, eles colocam o Mar de Junco, onde a gente coloca também no finalzinho do Golfo de Suez, na prática. Exatamente. Sim. Muito bom. A outra era uma questão do Gênesis, assim, do início da sua aula, que, aliás, esqueci de agradecer, que foi excelente. Você falando dos paralelos que tem lá da literatura egípcia e dessa questão que tem a Bíblia é cheia de paralelos com outras coisas de literatura antiga. E tem essa questão da criação, da organização do caos. E um outro paralelo que existe, assim, é a questão na criação do homem, que fala que o homem foi feito a partir do pó, a partir da areia, do pó. E é uma coisa que é comum tanto nos mitos de criação dos egípcios, a maioria deles tem, e nos mitos de criação também dos povos da Mesopotâmia, também eles são criados, o ser humano é criado a partir disso. E também você pega lá no livro de Jó, que é um livro onde se sabe bem anterior a Moisés, no livro de Jó, não lembro mais em qual dos capítulos lá, mas é falado que todo mundo, tem uma frase lá, todo mundo sabe que nós nascemos do pó, que nós nascemos do pó da terra e que vamos para lá. Eu falo assim, que existia
pelo que parece, um certo senso comum, assim, uma cultura de que o homem nasceu a partir a partir da terra. Quando tem lá, vai ter o relato da criação, até que ponto você acha que a gente tem que ser literalista com relação a Deus ter literalmente usado areia ou terra, o que for, para criar a gente, ou se foi simplesmente Deus mostrou lá para Moisés, ou para quem ele mostrou e contou para Moisés, olha, eu criei o homem de uma maneira especial e como todo mundo sabia, como diz lá no João, como todo mundo sabe que Deus criou, que o homem foi criado a partir do pó, então se eu compor na Bíblia. Assim, ver assim, do que você leu, se eles falam, trata alguma coisa desse aspecto. Ô, Davi, obrigado. Você está falando algo que a gente me tratou aqui na primeira aula da escola bíblica da primeira jornada. Não é? Eu perdi, eu estava trabalhando, eu estou também hoje, só que no dia eu não consegui assistir. Não, mas é da primeira jornada. Eu imaginei. Ah, tá. Não é nem desse grupo de 4, é da primeira. Mas eu posso te indicar aqui não só essa primeira aula, como o episódio, acho que o primeiro episódio ou o segundo episódio do podcast que trata exatamente desse assunto. Eu acho que a areia, obviamente, a areia cria vidro, né? Então, você pode pegar areia e criar vidro. Fazer cimento concreto também dá para usar. Dá para usar. E não precisa nem de Deus para isso, né? Para pegar areia e criar concreto. A literalidade é outro elemento muito discutido, que a fé de cada um aí vai fazer um papel enorme, né? Aí nessa interpretação. Mas o que a gente sabe é que os primeiros capítulos de Gênesis, de 1 a 11, não é? Ali até a chegada de Abraão, são capítulos muito poéticos, com elementos poéticos, né? De poesia e ensinos muito profundos dentro dessa poesia. E elas estão dentro de uma cosmovisão, não é? Como você falou, cheio de paralelos com a literatura antiga. Um deles é o do firmamento, né? As águas de cima e as águas de baixo, por exemplo. Né? As águas de cima é o céu azul, né? O céu azul, é azul o céu. Por que é azul? Porque tem água em cima, né? E tem água embaixo. Então, se separa as águas de cima com as águas de baixo. E o firmamento, né? Que segura as águas de cima. Né? E o problema da Torre de Babel. A Torre de Babel que chegasse até os céus, o dilúvio, né? O dilúvio acontece porque abre as comportas do céu e as águas de cima descem, né? E aí inundam toda a terra. Né? Então, isso é tudo dentro da visão cósmica, histórica daquela época. Né? Então, você tem esse mundo poético cheio de lições. Deus está se apresentando ali por meio dessa poesia e dessas histórias. Tem um valor literário enorme. O valor histórico você pode discutir. Né? Uns vão achar que tem literalidade, outros vão achar que tem lições, né? Aí dentro que não é literal. Né? Eu entendo que quando Deus escreveu o prólogo da Bíblia, de 1 a 11, ele não estava querendo fazer um paper científico, mas ele estava se apresentando. Né? Ele estava se apresentando, exato. Olha, eu sou assim. Né? Olha, as histórias que você tem de dilúvio, tem meia dúzia de histórias de dilúvio. Então, você tem essas histórias, mas não é assim o mundo dessas histórias. O mundo é assim, aí ele conta a história de Noé. Eu sou assim, não como aqueles deuses, eu sou como esse Deus. Aí tem a história da criação, de Amon-Ra. Ele falou assim, não é assim, olha, a criação é assim, eu sou assim, eu crio desse jeito, eu me apresento assim, ele está se apresentando ali, é como ele mandando o retrato dele, né, para todo mundo. São histórias ridiculamente ricas, poéticas, ajeitadas, cheias de significado, cheias de 50 camadas de significado cada uma delas. Agora, a literalidade vai precisar cada um ver com a sua fé. A minha fé, eu fiz as pazes com isso e está lá nessa primeira aula, né, ou o primeiro podcast lá, posso passar para você aí, ou a primeira aula da Escola Bíblica. Depois que eu entendi que é a poesia, né, isso me ajudou muito a também fazer as pazes com esses primeiros capítulos das Escrituras.
Obrigadão. Tá bom. Você, quando você fala, vou fazer só umas perguntas aqui, lá vem bomba. Tem outros também, mas é mais comprido. Fala todas as perguntas que existem mesmo, de gente, é muita coisa. Pior que essa, só o propósito do nome de Deus. Então, nem fui eu que perguntei essa. Uau! Assim, se eu achar que eu consigo responder isso, Deus vai mandar um raio na minha cabeça, aqui agora. Mas é aquele negócio. Senão, você não é testemunho de Jeová para ter essa ousadia de poder explicar o nome de Deus. Exatamente. Com essa pergunta, eu quase pedi um habeas corpus para o Lewandowski para me dar o direito de permanecer calado. Ai, Daniel, eu não posso ficar me culpando, é só uma dúvida. As dúvidas são ótimas, Sueli. As dúvidas são incríveis. A gente deve perguntar tudo. Nem sempre a gente vai conseguir responder à altura. Amém, mas obrigada, foi ótimo, foi só uma dúvida. Ai, gente, muito obrigado, viu? Eu precisava. Obrigadão aí, gente. Mas olha, semana que vem eu não tenho hora para ir embora, é a última. Não tenho hora para ir embora, a gente pode fazer um festão aqui, abrir uma champanhe, olha, nos divertir com os frutos da videira aqui e a noite é uma Daniel, muito obrigado, viu? Eu sei que você tem sua reunião lá, fica à vontade. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio, pelo suporte técnico.